Muito bem, gente, estamos começando mais um quadro Conte a Sua História. Desta vez eu estou aqui no Vila Nova, na famosa Chácara da Oma. A gente vai contar um pouquinho dessa história. Eu estou com o fundador da FenaChopp de Joinville, Laércio. Laércio, me ajuda na pronúncia, Laércio? Becauser, tudo bem? Tudo bem, olha, é uma satisfação recebê-lo aqui. Isso é muito importante para divulgar as boas coisas que nós temos em Joinville, as nossas tradições, né? Exatamente. Laércio, começando pelo início, mas bem pelo início, nós estamos gravando esse quadro Conte a Sua História numa casa que faz parte da sua propriedade. Você tem uma propriedade lindíssima, uma propriedade grande aqui no Vila Nova, uma propriedade rural, cheio de atrativos, e um dos atrativos dessa propriedade é essa casa que nós estamos gravando. De que ano que é essa casa? Essa é uma das primeiras casas feitas em Joinville, estilo Chaimel, que estão conservadas. As outras praticamente já foram, a maioria destruídas, o tempo consumiu. Essa foi construída em 1875, ou seja, já tem mais de 150 anos, né? Muito bem. Mais pra frente na nossa entrevista a gente vai contar como que o Laércio chegou aqui. Mas antes eu quero perguntar para ele, Laércio, fala um pouco da tua origem. Você é natural de Joinville? Você é filho de quem? Fala um pouquinho do teu início. Eu sou natural do Vale do Itajaí, nasci em Timbó, lá próximo de Blumenau, né, que é uma cidadezinha que se chama Pérola do Vale. Meu pai era delegado em Benedito Novo, a minha mãe era professora em Benedito Novo. Benedito Novo não tinha maternidade, daí em 1949 eles foram até Timbó, onde eu nasci. Então eu sou timboense de nascimento do Vale do Itajaí. Posteriormente eu estudei em Ascurra, que é dos padres salesianos Dom Bosco, né, e depois fui para Blumenau. Meu pai daí se mudou para Blumenau. Eu fiz o segundo grau, o ginásio segundo grau em Blumenau, daí lá no Pedro II, e posteriormente eu fui para Florianópolis, fiz a faculdade lá de administração de empresas e na faculdade de ciências jurídicas direito lá. Voltei depois aqui para Joinville, casei com uma joinvilense, isso em 1972, e tive um tempo aqui em Joinville, trabalhei em uma empresa aqui, fui para Blumenau, lá em Blumenau dei aula na faculdade, voltei depois novamente para Joinville, onde fundei o Chocolate Caseiro Joinville e o Moinho da Oma, lá que tinha o restaurante Moinho da Oma, que era um ponto turístico muito interessante na BR-101, lá na rua Botuverá, quando vai para o São Marcos, né? Aquela esquina lá que hoje tem uma revendedora de carro aí internacional. Então nós nos radicamos aqui em Joinville, dei aula aqui também, fundei o Chocolate Caseiro Joinville, também fiz aqui em Joinville a Netville, que foi o primeiro provedor de internet aqui do sul do Brasil. Nós tínhamos um bar, o Biernet Bar, e além disso participei de diversas entidades como o Lions Clube Cidade de Joinville, o Clube de Oratória e Liderança, e fui o fundador e o primeiro presidente da Jorpem, que é uma grande Associação de Pequenos Médios Empresários, a maior da América Latina hoje, que faz um bom trabalho aqui em Joinville. E em 1988 nós fundamos e fizemos junto com o Lions e o Clube de Oratória e Liderança, eu liderei esse processo de fazer uma grande festa germânica em Joinville, onde surgiu a FenaChopp, similar ao Oktober da Alemanha, e também a de Blumenau e outras festas que nós temos hoje, tradicionais germânicas aqui em Santa Catarina. Muito bem, né? Praticamente encerrou minhas perguntas, né? Olha só, um comunicador nato, né? Veja só a articulação do seu Laércio aqui, né? Praticamente todas as perguntas que eu ia fazer na sequência, ele já respondeu antecipadamente. Mas, seu Laércio, deixa eu voltar um pouquinho nessa história que o senhor contou de forma resumida. Por que Joinville, o senhor contou de várias cidades, Blumenau, Florianópolis, Timbó, por que Joinville entra na vida do senhor e por que o senhor fica em Joinville? Eu vim para Joinville por amor. Primeiro amor, até sexual, erótico, da minha mulher, né? Que foi a minha primeira mulher. E aqui é a terra não é dos príncipes. Não, tu pode ser um príncipe, mas deve ser de fora também. Também. Veio muito príncipe de fora aqui para Joinville. Pegar as princesas daqui, foi o meu caso. Mas como daí me deu oportunidade até de trabalho, que eu vi que era uma cidade que estava praticamente assim explodindo em termos até de população, era a maior população de Santa Catarina, ainda é hoje.
Então, como eu vivi em Blumenau, em Florianópolis, eu digo, ó, Joinville é a melhor cidade, próximo de mares, no mar, tem aqui São Francisco, Baía da Mabitoga, muita água, montanhas, e um povo muito bom, é um povo bem eclético, trabalhador, porque é uma cidade industrial, e daí eu digo, ó, é uma oportunidade de entrar agora no turismo, porque mesmo o pessoal da cidade de fora, com as belezas naturais que nós temos aqui, é evidente que explodiu o turismo, inclusive o turismo rural, que é muito lá de Piraberaba, aqui na Vila Nova, e outras regiões aqui que nós temos no norte de Santa Catarina. Então por isso eu me radiquei aqui em Joinville, porque achei que era uma oportunidade boa para viver bem, criar meus filhos, fazer muita amizade, muitas festas como estamos fazendo. Seu Laércio, quando o senhor vem em Joinville, o senhor chega em Joinville com quantos anos? E o senhor já vem com uma certa estabilidade ou vem para começar os negócios aqui em Joinville? Eu já tinha alguma coisa em termos financeiros, porque em Blumenau eu tinha uma imobiliária, fiz diversos loteamentos, assim como o Irineu, só que em proporção bem menor. Hoje o Irineu aí é poderoso, a imobiliária, né, o Irineu Machado. Mas mesmo assim, eu vim já com um objetivo específico. Eu vou criar uma fábrica de chocolate, onde vai ser a maior fábrica de chocolate caseiro aqui de Santa Catarina. E isso aconteceu. Eu tinha mais de 120 funcionários e 12 lojas de chocolate espalhadas pela cidade, e eu sempre dizia que chocolate caseiro Joinville é o presente mais típico de Joinville e da região. Era o néctar da cidade das flores. E foi um sucesso para mim do chocolate. Por isso que eu vim para cá, me radiquei e posteriormente fiz todas as outras atividades econômicas, sociais, tal, aqui, inclusive a Feira Chopp. Muito bem. E com que idade que o senhor chega em Joinville? Isso aí foi uma pergunta que você fez, não te respondi, mas eu cheguei aqui quando o meu filho tinha 12 anos. Ele nasceu em 1975. Eu não, ele tinha 3 anos, eu vim para cá em 1978, só que eu conhecia minha mulher aqui, já frequentava Joinville desde 1967, certo. Mas eu estava estudando, fiz faculdade, me radiquei aqui mesmo, 1977 para 1978, para realmente eu decidi que quero morar em Joinville e vou fazer disso o meu paraíso, e vou construir um paraíso numa chácara, e daí optei aqui pela Chácara da Oma. Mas quando o senhor chega em Joinville, já na década ali de 70, tá? O senhor já vem para essa propriedade? Não, eu comprei essa aqui em 1988. Eu fiquei procurando, eu fui mais de 100 propriedades em toda a região, até que um dia peguei um helicóptero, tinha uma festa das flores lá na Expoville, e dei uma volta de cima, digo, olha, pega uma reta da Expoville, quando ele está até aqui em cima, eu vi com aquela maquininha ainda que não era digital, tirei fotografia, olhei e eu digo, ó, essa propriedade eu quero comprar. Porque aqui tem montanhas, aqui tem o ribeirão e não tem águas servidas. Eu gosto de água pura que venha da montanha. E aqui é água mineral que nós temos aqui em todas as torneiras. Daí comprei, isso foi no domingo, segunda-feira estava aqui, terça-feira já tinha feito o contrato e já tinha comprado essa propriedade. Depois de uma seleção muito grande, optei e acertei, porque hoje não troco nada. Eu acho que até o meu último suspiro gostaria de dar aqui nessa região, nessa cidade aqui na Chácara da Oma. Muito bem. Seu Laércio, o senhor contava para mim antes que quando o senhor comprou essa propriedade, que essa casa onde nós estamos gravando, o senhor não reside aqui. Ela virou mais que um museu, um atrativo, o pessoal que vem visitar o senhor aqui, né? Ela tá toda decorada, mas vocês residem numa outra residência aqui ao lado, né? E o senhor me contava antes que quando o senhor comprou, já tinha inclusive aqui um alvará de demolição desta casa. E quando o senhor comprou, o senhor disse, não, eu quero restaurar. Isso mesmo, foi em 1988, os proprietários, os antigos proprietários, que é o Zor, que era o descendente dos Brimer, os que fizeram aqui essa casa, ele já tinha alvará de demolição, chovia dentro, os telhados estavam caindo, eu consegui telhas ainda bem antigas. O ano passado eu mudei tudo novamente, porque já estava muito velho, já fiz 5 reformas nessa casa, e procurei deixar assim de uma forma original. Pode ver onde nós estamos aqui, o assoalho é de madeira, mas madeira serrada possivelmente ainda de uma forma manual, né? Todos os paus que a gente vê, toda a estrutura em chaimel,
que a gente diz, é o estilo. Então ela ainda é original. Hoje, claro, tem todo o conforto possível. Tem banheiro interno, tem ar-condicionado, e aqui nós temos um galpão grande onde nós pretendemos fazer, não é um museu, é um memorial da Feira Chopp de Joinville. Essa é a ideia. Também produtos de chocolate, que eu tive a fábrica e tal, mas principalmente isso. E nós temos aqui todos os quadros das rainhas e princesas e canecos e tal. Tudo isso vai para o nosso memorial, que aqui é anexo a essa casa em Chemel. Muito bem, a propriedade é lindíssima. Pessoal, o senhor abre para visitação aqui? Como que funciona essa propriedade, senhor Lércio? Por enquanto é só particular e para amigos, daí tem que agendar para vir aqui e tal. Até pelo andar da carruagem, pela minha idade, eu já tive muitos negócios, então eu não quero assim abrir totalmente para o público. No futuro, quando tiver aqui o memorial tudo certinho, possivelmente nós fizemos o Instituto Feira Chopp Joinville, que assim como tem o Instituto Festival de Dança, Instituto Juarez Machado e outros similares, daí o Instituto poderá usufruir disso, deixar o pessoal entrar, fazer entradas aqui e estudos específicos de toda a nossa cultura, da história da Feira Chopp, da história de Joinville, da história rural. Então vamos ter esse polo todo aqui da estrada do Piraí está virando praticamente isso. Muita gente está se preocupando em fazer com que os turistas venham aqui, mas aqui, claro, com agenda, tudo certinho, vai ser assim, porque nós temos um memorial muito interessante. Muito bem. Seu Lércio, vamos falar agora de forma resumida de duas marcas a qual o senhor ajudou a construir, que fazem parte da história de Joinville. Uma é a Jorpem e outra é a FenaChopp. Primeiro a Jorpem. Como o senhor foi o primeiro presidente da Jorpem, como que nasce a Jorpem? De que maneira? É bem interessante. Já existia um certo movimento, até de fortalecimento aqui em todo o Brasil e principalmente em Blumenau, aqui em Joinville, para nós, os pequenos empresários, formarmos associações e termos força e voz. Eu me lembro que eu participava da SIG na época e os pequenos lá não tinham voz nem vez lá dentro. E como é que nós íamos competir com uma Tupi, com uma Anzin, com uma Consul na época? Então não tinha, nós só ficávamos lá só olhando o que acontecia e os pequenos interesses nossos que nós precisávamos, às vezes, de um pequeno financiamento no banco, isso não representava nada para o pessoal dessas grandes potências industriais que nós temos em Joinville. Daí nós resolvemos fazer, eu dava aula na faculdade nesse tempo, fizemos daí um grupo, na época com 34 pessoas, e formamos a Jorpem, a Associação de Joinville da Pequena e Média Empresa. E isso isso aí foi na época de 1980, nessa década. E hoje tu vê que a Jorpem tem mais de 3.200 associados. É maior em número de associados do que a própria SIG. E faz um trabalho muito bom, principalmente no aspecto de divulgação dos pequenos negócios, porque o pessoal não tinha capacidade na época, e principalmente dinheiro, para estar fazendo uma faculdade. Eu vou fazer administração, vou fazer direito, para depois colocar minha empresa. Não dá. O jovem com 18, 19 anos, ele é arrojado, mas tem que ter uma noção específica. E a Jorpem me ajudou muito com cursos e ajuda ainda hoje. Hoje, é claro, está muito fácil tu fazer uma faculdade, né? Aqui em Joinville não faz faculdade quem não quer, porque tem a preços possíveis, faz até online e tal. Então, mas tem que ter a motivação, tem que ter o conhecimento. E esse conhecimento a Jorpem me deu para todos os seus associados. E Joinville se desenvolveu e cada vez se desenvolve mais através, claro, não é só a Jorpem, a SIG também, a CDL, né, o CDL, que é a Câmara de Lojistas de Joinville, mas principalmente a Jorpem, que teve esse foco, e ainda tem. E isso é um orgulho. Isso aí é da coisa. E sobre a FenaChopp, né? Você queria... Exatamente. Assim, a FenaChopp se tornou a grande festa da história de Joinville, né? Hoje a gente tem a Festa das Flores. A Festa das Flores se tornou aí nos últimos anos a grande festa, junto com a Festa do Colono, com as festas regionais de cada micro-região aqui de Joinville. Mas a época que existia a FenaChopp era a grande festa. Se tornou o grande evento festivo de Joinville.
Como que surgiu a FenaChopp? De quem foi a ideia? Foi do senhor mesmo? Como que foi viabilizado isso? Nós vimos que existe um ditado chinês que diz: se você você gosta de jogar em corrida de cavalo, você joga no cavalo branco, e eu ganhou o preto. Daí, puxa vida, ganhou o preto e eu perdi. A segunda vez você vai lá, não, eu sou teimoso, eu vou jogar no cavalo branco. Perdeu outra vez, deu preto. A terceira vez tu tem que jogar no cavalo preto, porque daí tu vai ganhar junto. O que aconteceu aqui em Blumenau? Em 1984, a outubro deu certo, 85 deu certo. Falamos com o Vitor Freita, com o prefeito, vamos fazer. Daí em 87 nós começamos a nos preparar, 88 fizemos aonde? Na Expoville. Por quê? A Expoville, eu sempre falo que é a casa da FenaChopp. Assim como em Blumenau tinha a Proeb e hoje a Vila Germânica, Joinville tem um local melhor do que Blumenau. Porque o de Blumenau lá pega enchente na velha lá. Vem, vez em quando dá umas enchentes lá que o pessoal não sabe se vão fazer o evento ou não. Aí na Expoville não, o local é ótimo, é alto, tem uma área muito grande que pode ser feitos outros pavilhões e ao lado da BR-101. E numa cidade grande, uma cidade que tem 600 mil habitantes, se só 10% fosse no evento já não cabe na Expoville, dá 60 mil. Então em Blumenau hoje a capacidade máxima, porque agora por metro quadrado e tal, com todos os pavilhões que eles têm lá, é nessa faixa, 60, 70 mil, fecha, sai um, entra outro. Lá agora tá assim, não era daquele tempo que chegava a colocar lá, era na década de 80, 90, até 120 mil pessoas, 130 mil. Hoje não pode mais, em virtude daquele problema que deu lá em Santa Maria, na Boate Kiss. Então hoje a legislação é específica, tanto por metro quadrado, tal, tem que ter, e com toda a segurança, né? Porque quem quer ir lá não quer se incomodar. Nós queremos tranquilidade, que a família vá lá, tal. Então isso nós resolvemos em 88 fazer, o Vitor Freita topou. Então é o que eu falo, a FenaChopp é uma festa muito grande, foi a segunda maior festa germânica da América Latina, porque só perdia para Blumenau, tinha lá o Oktober da Alemanha, que é a primeira. Então, e nós vamos voltar nisso. E você falou muito bem, a festa do colono em Piraberaba é um exemplo de festa. Para mim é a melhor festa do colono do Brasil. E hoje é a maior festa germânica de Joinville, porque não tem outra, afinal não tem mais. O que aconteceu? Nós vendo isso, queríamos fazer, vamos voltar com a FenaChopp. Lá na Joinville, esse ano não deu, porque está todo lotado em virtude das feiras, tal, compromissos anteriores, não conseguimos. Mas nós falamos com a diretoria lá, com o seu Conrado, né, lá da Sociedade Rio da Prata, e o pessoal concordou, vamos fazer a FenaChopp lá. E aqui até nós temos aqui os dias, ó, 25, 26, 27, 28 de setembro, 2, 3, 4, 5 de outubro. Então nós vamos fazer 8 dias de muita alegria, música, dança, gastronomia típica e os melhores chopes de diversos artesanais, né? E cervejas do norte de Santa Catarina e de todo o Brasil, né? Para celebrar a cultura germânica de Joinville e região. Nós não queremos tirar o brilho da festa do colono, porque nem temos essa intenção, e é outra época, né? Sim. São coisas diferentes. Ao contrário, as rainhas de lá são convidadas para participar conosco, como as nossas ex-rainhas vão também na festa do colono. Porque nós queremos a integração de Joinville, o que nós queremos. Essa festa hoje não é mais o seu Laércio Becaldo, Bento do Santo, não é particular. A FenaChopp hoje, nós temos lá, ó, é o Instituto FenaChopp de Joinville. É uma entidade sem fins lucrativos. Então é isso que eu estou deixando para Joinville. Foi minha, eu registrei no tempo do Chocolate Caseiro Joinville, porque não tinha outra festa, mas hoje não. Nós passamos para o Instituto, tudo isso aqui, todo esse acervo tal vai ser do Instituto. Não é meu, não é da minha família Becauser, não é de outra família tal, vai ser do Instituto, vai ser de Joinville. Então esse é o nosso objetivo. E o Rio da Prata e Piraberaba vai ter esse privilégio. Por quê? O primeiro evento que nós fizemos em 1988, lançando a FenaChopp, foi lá no Rio da Prata. Então agora nós estamos rememorando, depois de 22 anos que nós não fizemos, vamos voltar lá. Vai ser o renascimento, vai ser a Fênix que vai criar novamente asas e voar e dominar aqui todo o norte de Santa Catarina. Que beleza. E essa retomada da FenaChopp vai ser nos moldes de que o pessoal já conheceu. Sim, vai ser melhor ainda, porque hoje nós temos mais experiência, nós somos em todas as festas, eu nunca deixei de ir nas festas germânicas, tanto fui lá em Blumenau ano passado, esse ano
teve a própria, aqui em Jaraguá, que nós temos a Schützenfest, que é muito boa, a festa pomerana. Eu tenho meus amigos ainda que comandam essas festas. Nós tínhamos o Comitê das Festas de Outubro de Santa Catarina. Hoje esse comitê não existe, mas as pessoas estão lá trabalhando cada vez melhor. Então o que aconteceu agora lá em Blumenau? Em Blumenau esse ano não tem mais rock, não tem mais nada, vai ser só típico alemão. A gente vai lá em Blumenau, parece que está na Alemanha, aqui em Jaraguá também, Pomerode, todo mundo vestido típico, isso nós queremos. Já estamos falando lá com a Suzana, que faz trajes típicos, né? E ela vai também ter lá o local específico. Ela tem uma loja, eu quero que ela tenha uma grande loja. Eu até disse, ó, tem espaço lá na Expoville, e bota uma loja na cidade também, não só lá em Piraberaba. Daí nós estamos já negociando nesse sentido. O que nós queremos é que cada vez mais todos tenham aquele orgulho de nós que somos descendentes de europeus. Não é só alemão, é suíço, é norueguês, é espanhol, é português, italiano. Nós temos capacidade de organizar eventos que marquem e que chamem turista e dinheiro aqui para Joinville e toda a região de Santa Catarina e do sul do Brasil. Muito bem. Seu Laércio, chegando na reta final aqui do nosso tempo, do nosso quadro Conte a Sua História, e para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da família, né? O seu Laércio hoje é casado, tem filhos, fala um pouquinho da vida familiar aí. É bem interessante isso, eu sempre fui família, né? Até porque eu tenho a minha doutrinação judaica cristã, né? Sou católico, estudei em seminário, casei certinho na igreja, aí aqui em Joinville, lá na igreja da Rua São Paulo, que é o santuário, né? Sagrado Coração de Jesus, muito bonito, né? Sim. Lá e tal. E tive 2 filhos, os 2 filhos são advogados, meus 2 filhos, o Luiz André e o Leonardo. Eu tenho 2 netas, tem a Pietra, que está terminando agora a faculdade de Direito, aqui na PUC, e tem a outra do Luiz André, que só tem 10 anos, né? A Maria Luísa. Então é um motivo assim de satisfação de eu poder ter criado 2 filhos em Joinville. Eles trabalham aqui, são advogados do fórum aqui de Joinville e toda a região. Eles têm escritório de advocacia que atua em todo o Brasil, então estão assim tranquilamente muito bem. Nós passamos os nossos veraneios normalmente em São Francisco, lá no Capri, que a gente tem casa por lá também, e eles, hoje, os meus filhos, estão assim orgulhosos de o pai ter escolhido Joinville para ter nascido. Hoje os 2 também são casados. Eu fiquei viúvo em 2016, daí fiquei 6 anos procurando uma outra companheira. Daí eu tive problema de câncer, eu tenho câncer de próstata, mas eu fiz agora toda a operação, fiz a operação robótica lá em São Paulo, tenho 5 stents no coração, mas eu encontrei uma princesa e uma rainha e a minha Risolete Ripper. Eu chamo que ela não é Risolete, ela é Risolvete. Ela me resolve todos os problemas, o que eu preciso. E é natural, a família dela lá do Rio Isaac. Sim, né? Na Estrada Isaac. Piraberaba, tem o Rio Isaac. E o pai dela foi o professor Francisco Ripper, que tem uma escolinha lá na Estrada do Pico. Na Estrada do Pico. Então, eu tive uma rainha na minha casa, né, que foi a Miriam, a primeira, e a segunda também, agora outra de Joinville. Não fui buscar fora, não. Aqui em Joinville. E é o que eu digo, e se tem mulheres bonitas, é lá em Piraberaba, porque a maioria das rainhas que a gente vê, as mais bonitas, vem tudo de lá. Aquela lemoada lá, que eu digo isso porque eu também sou alemão, né? Olha, capricha muito, é de noite de luar, de beleza, muito bom. Verdade, e o que o seu Laércio está falando é verdade, porque geralmente a rainha da festa do colono, ela sai como uma das favoritas para Miss Joinville, para outros concursos, né? A gente sabe que o pessoal comenta em Joinville também, né? Então o pessoal sempre fica de olho no concurso da rainha da festa do colono do Rio da Prata, porque sabe que quem vence na festa do colono do Rio da Prata já sai como favorita para os outros que tem em Joinville. E o que o seu Laércio está falando é verdade. Bom, eu sou suspeito em falar de Piraberaba, né? Mas enfim, seu Laércio, obrigado. Eu sei que nós teríamos aqui assunto para ficar algumas horas falando, contando da sua história e tudo que o senhor ajudou para a cidade de Joinville. Agora, conseguimos resumir aqui, né? E no tempo que nós temos, eu quero agradecer o senhor por ter compartilhado, não comigo, mas com a cidade de Joinville, para deixar para a história isso de uma forma resumida, a sua história, o que o senhor também ajudou a contribuir aqui na cidade de Joinville, e obrigado por ter nos recebido hoje aqui. Eu também agradeço, eu espero que você faça um bom mandato lá na Câmara de Vereadores.
assim como você praticamente domina essa habilidade de oratória, né? Isso aí é importante, porque afinal de contas, quem não se comunica, já dizia o Chacrinha, né? Se trumbica, e nós precisamos de pessoas e vereadores assim do teu tipo. Parabéns, aqui gostei, e que seja feliz aí em toda a tua trajetória empresarial, turística e tal, que eu sei que a tua rádio lá é assim de primeira mão e uma das melhores que nós temos aqui em Joinville. Obrigado. Muito bem, gente. Olha, esse foi o quadro Conte a Sua História, contando a história de uma das pessoas que contribuiu com situações, com festas, com entidades históricas importantes aqui em Joinville. Nós voltamos numa próxima oportunidade contando uma outra história.